E aí, galera, tudo bem? Estamos nós aqui novamente em mais uma aula de física. Hoje é a 12ª aula, né? Nossa aula de transmissão de calor. Eu, professora Evanice, juntamente com a minha orientadora, a professora Priscila Passi, estamos acompanhando vocês nesse processo, né? Do Vem Cursinho, Vem para Unir 2021. Antes de iniciar a nossa aula, eu quero convidar vocês a curtir os nossos vídeos, a se inscrever no canal e ativar as notificações para poder receber nossas aulas, porque sem notificar as aulas, vocês não conseguem saber se a gente postou a aula ou não, né? Então é isso. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é sobre transmissão de calor, que é o quê? É a passagem da energia térmica de um local para outro. Essa transmissão pode ocorrer em 3 formas: condução, convecção e radiação. Como vocês estão vendo nesse desenho aqui, nesse exemplo, aqui vocês podem ver a condução, né, no 1 aqui, que está no cabo da panela. Aqui no 2, a convecção, que está dentro, né, da panela, no caso, a quentura, né, dentro da panela, no caso, uma água fervendo, e a radiação, que é o quê? São as ondas, né, que estão ao redor do fogo. Então, esse aqui que é a radiação. Então, o que é a condução? É a transferência de energia térmica entre átomos ou moléculas vizinhas em uma substância devido a um gradiente de temperatura. É a situação em que o calor se propaga através de um condutor, ou seja, apesar de não estar em contato direto com a fonte de calor, um corpo pode ser modificar sua energia térmica se houver condução de calor por meio de outro corpo ou por outra parte do mesmo corpo. Por exemplo, o aquecimento de uma barra de metal, aquecimento de uma colher de metal pousada numa panela, aquecimento do cabo de metal de uma panela, aquecimento de uma xícara de chá ou café, aquecimento da roupa pelo ferro elétrico. Isso aí é uma condução. Aqui tem um exemplo da barra, né, da barra de metal, que aqui é um fogo que está queimando a barra e, logicamente, vai esquentar, né, vai ter esse aquecimento no cabo. Mesma coisa na panela, quando você vai esquentar a água, ferver a água, você vai pegar na capa da panela e ela está quente. Isso é uma forma de condução. E convecção. Essa forma de transmissão de calor se estabelece a partir de movimentos de massas fluidas trocando de posição. Como acontece no processo de convecção? O ar em torno do aquecedor que se aquece, tornando-se menos denso que o restante. Com isso, ele sobe e o ar frio desce, havendo uma troca de posição de ar quente que sobe com o ar frio que desce. A este movimento de massas de fluido chamamos de convecção. E as correntes de ar formadas são correntes de convecção. Por exemplo, aquecimento de líquidos numa panela, geladeira e congelador, ar-condicionado, aquecedores, corrente de ar atmosférico, tudo isso aqui é uma convecção. Aqui temos esse desenho que forma esse exemplo aqui desta figura, que mostra como ocorre o processo de convecção. Ó, o ar quente, não é? A água quente sobe e a água fria desce. Esse é o processo. E a irradiação é uma forma de transmissão de calor e a propagação de energia térmica. Dessa maneira, não há necessidade de um meio material para acontecer o transporte, pois o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, forno de micro-ondas, o aparelho aquece os alimentos sem haver contato com eles. É ao contrário do forno de gás. Não é necessário que ele aqueça o ar. Enquanto o alimento é aquecido, há uma emissão de micro-ondas que fazem sua energia térmica aumentar, elevando a temperatura, como no caso, no exemplo aqui, quando você vai na fogueira, né? E o local está frio, você faz uma fogueira e chega perto do fogo. E aquele fogo ali da fogueira está transmitindo calor para o seu corpo. Você não precisa encostar no fogo para poder sentir o calor. Só basta ter uma distância e aquele, né,
aquela faísca do fogo lá transmite essa irradiação. É isso que é a radiação, ok? Como no exemplo aqui da figura. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos, né? Temos aqui o aparelho de ar-condicionado e aquecedor elétrico. Por exemplo, no verão, o aparelho de ar-condicionado introduz o ar frio nas salas pela parte superior. Desse modo, devido à sua maior densidade, o ar frio desce, provocando a circulação do ar contido na sala. O aparelho de ar-condicionado deve ser colocado na parte superior da parede da sala. No inverno, o ar aquecido pelo aquecedor elétrico deve ser produzido na parte inferior da sala, entendeu? Agora, nota que se fosse feito ao contrário, o ar frio, mais denso, continuaria embaixo do ar quente, menos denso. Continuaria em cima, não havendo circulação de ar. Tá? O segundo exemplo, brisas litorâneas. Por exemplo, a beira-mar, a areia, tendo calor específico muito menor que o da água, aquece uma rapidamente que a água durante o dia e esfria-se muito rapidamente durante a noite. Vamos ver como ocorre esse processo. Durante o dia, o ar próximo da areia fica mais quente que o restante e sobe, dando lugar a uma corrente de ar da água para a terra. O vento que durante o dia sopra no mar para a terra. Durante o dia, as brisas sopram do mar para a terra. Durante a noite, o ar próximo da superfície da água resfria-se menos que o restante. Com isso, ele fica mais quente que o restante e sobe, dando lugar a uma corrente de ar da terra para a água. E o vento, que durante a noite sopra da terra para o mar, durante a noite as brisas sopram da terra para o mar, entendeu? Então, essa é a diferença do dia para a noite. O terceiro exemplo é a geladeira doméstica. Na geladeira, o congelador é sempre colocado da parte superior, para que o ar se resfrie da sua presença e desça, dando lugar ao ar mais quente que sobe. Na geladeira doméstica, os alimentos são resfriados pelo ar frio, que desce devido à convecção. As prateleiras são feitas em grades, né? Não inteiriças, para permitir que a convecção do ar dentro da geladeira possa circular. É por isso que elas são gradeadas, não são inteiras, né? Tipo uma mesa, porque o ar não circula, né? Então, com isso, vamos entrar em alguns exemplos. Aqui tem uma questão 1 da Unissa de São Paulo, né? Uma panela com água está sendo aquecida no fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água, que está em contato com essa parede, e daí para o restante da água. Na hora dessa descrição, o calor se transmitiu predominantemente por radiação e convecção, letra B. Radiação e condução, letra C. Convecção e radiação, letra D. Condução e convecção, letra E. Condução e radiação. Então, primeiramente, o calor da chama propaga-se através da parede do fundo da panela, por condução. O calor é transferido para a parte inferior da água e é transmitido para o restante por meio do processo de convecção térmica. Portanto, os dois processos que ocorrem durante a transmissão de calor são condução e convecção. Então, nossa resposta aqui seria a letra D. Ok? Então, a letra D é a nossa resposta: condução e convecção. Questão 2, da Unifenas. A transmissão de calor por convecção só é possível, letra A, no vácuo? Não, né? Já está dizendo que é errado. Nos sólidos? Nos líquidos? Letra D, nos gases? Letra E, nos fluidos em geral? Lembrando convecção, vocês lembram lá, ó, passa do ar quente para o ar frio, e do ar frio desce para o ar quente. Lembra a troca? Então, seria em que? Letra E, nos fluidos em geral.
Ó, alternativa E, a transmissão de calor por convecção ocorre nos líquidos e nos gases, em razão da diferença de densidade entre as partes internas desses fluidos. Ok? Questão 3. Sobre a transmissão de calor por condução, é correto afirmar que: letra A, ocorre somente nos sólidos. Letra B, pode ocorrer no vácuo. Letra C, caracteriza-se pela transmissão de calor entre partículas em razão da diferença de temperatura. Letra D, caracteriza-se pelo transporte de matéria entre regiões de um fluido em razão da diferença de densidade. Então, nossa resposta seria, no caso, o processo de transmissão de calor por condução ocorre uma transferência na agitação térmica de partículas de uma região de maior temperatura para outra de menor temperatura. Isso só é possível em meios materiais. Então, nossa resposta é a letra C. Caracteriza-se pela transmissão de calor entre partículas em razão da diferença de temperatura. Ok? Então é isso, galera. Muito obrigado por esta aula. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e até a próxima aula. Bye!